O Correio Esportivo tá no ar! Mais uma edição do programa, edição número 40. Já vamos começar aqui agradecendo a sua companhia, a sua audiência. 40 vezes Correio Esportivo. Você que me dá aí o prazer, o privilégio de estar aqui acompanhando tudo que eu preparo para levar para você sobre o esporte, sobretudo o futebol. Agradeço muito a sua audiência, a sua companhia. Boa noite para você. Sextou! Mais uma sexta-feira de Correio Esportivo. Para você que me acompanha no Spotify, no YouTube, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa preparado para você nessa sexta-feira. Programa tá, lotado de assunto. Até porque tivemos aí convidados, muitos convidados, aliás, nesse mês de abril. E recentemente, na semana passada, né, tivemos o flamenguista Murilo gravando aqui o Papo de Torcedor comigo. Já foi ao ar, você que não viu, veja, não teve oportunidade ainda de conferir. Confira, assista o nosso terceiro episódio do Papo de Torcedor, esse quadro que é, como eu disse, o filho caçula do Correio Esportivo. E falando em convidado, no final do programa eu vou falar mais sobre isso, porque semana que vem também, olha, promete. Mas o programa de hoje, olha, tem Fórmula 1, vamos falar de Barca que pode estar zarpando lá no Real Madrid. Depois de eliminação na Champions League, a coisa tá meio... Estão prometendo aí mudança geral lá no Clube Merengue. Vamos falar de Estevão, que pode ficar fora da Copa do Mundo. Vai ser desfalque muito importante, muito sério. Vamos falar, claro, dessa possibilidade do Estevão não jogar a Copa do Mundo. Vamos falar do bicho que tá pegando desse... O circo tá pegando fogo, a coisa tá sinistra, tá feia lá no Botafogo. O Textor não comanda mais a SAF do clube, nós vamos passar por isso aqui. Aliás, já fazendo um comentário, vai ser muito difícil comentar esse assunto. Não porque é meu time, mas é um assunto delicado, um assunto denso, difícil de tratar e... é difícil de transmitir. A verdade é essa. Estou abrindo o coração aqui já na abertura do programa. Difícil de explicar, de transmitir os detalhes desse imbróglio todo envolvendo John Textor e SAF lá, Botafogo. Mas vamos tratar, claro, sobre isso no programa. Vamos falar do craque Denner, que nos deixou há 32 anos. Ele fez sua última partida há 32 anos. Cara, quem tem aí... ainda que tenha, né, ali na casa dos 30, mas principalmente os mais de 40 anos, ali 50, quem não ouviu falar, que for amante do futebol, quem não se lembra do Denner, cara, que infelizmente morreu cedo. O cara jogava muito, era craque. A gente vai estar fazendo essa menção honrosa, essa homenagem ao Denner nesse programa de hoje. Vamos falar, claro, dar uma passada em tudo que se acumulou nos últimos programas também de Champions League, é por isso que tá a camisa do PSG aqui. Vamos falar de Brasileirão, de Sul-Americana, Libertadores e tantas coisas nesse programa que tá só começando. Vem comigo então, que o Correio Esportivo tá no ar. Vamos começar então falando dessa possibilidade de Barca lá no Real Madrid, porque o Real Madrid, afinal de contas, foi eliminado da Champions League para o Bayern de Munique num jogão, né? 4-3, gente. Que jogo foi aquele? Que jogo lotado, recheado de gols. E por essa eliminação, tá havendo essa possível grande reformulação lá no Real Madrid. Em meio, então, a um momento de pressão após essa nova, mais uma temporada frustrante, o Real Madrid iniciou um processo de reformulação no elenco após eliminação na Champions League para o Bayern, aquele jogão que teve aí algumas semanas atrás. Segundo a análise do jornal AS, publicado na última segunda-feira, o clube tem 4 meses para se reinventar e deve promover mudanças importantes, como atenção especial à situação de jogadores que em fim de contrato e peças que perderam espaço no grupo. Entre os casos com maior destaque estão justamente os atletas com vínculo próximo do fim. O zagueiro David Alaba é o principal nome dessa lista e tem saída praticamente definida. Segundo o jornal, o zagueiro David Alaba
o clube não deve renovar o contrato do jogador, que encerrando um ciclo iniciado lá em 2021. Então, o Alaba deve estar tá com a saída muito encaminhada para sair do Real Madrid, né, por parte do próprio clube. Outros dois nomes importantes também vivem em definição. O lateral Carvajal e o zagueiro Rüdiger têm contratos até o meio do ano e ainda não receberam propostas concretas de renovação. No caso de Rüdiger, a sinalização de um possível novo vínculo curto, seguindo a política do clube para jogadores acima dos 30 anos, enquanto Carvajal segue com o futuro em aberto. Então, clube grande, gigantesco, né? Para muitos o maior clube do mundo, como é o Real Madrid, depois dessa eliminação na Champions League pro Bayern, que tá então na semifinal, nós vamos falar mais daqui a pouco sobre isso, tá então com essa possibilidade de grandes mudanças, né, de reformulação no clube de dentro para fora. E segundo aí o jornal AS, publicado na última segunda, o clube tem 4 meses para se reinventar. O técnico Arbeloa também estava sofrendo pressão por conta disso. Li um material sobre isso também há alguns dias atrás. Então, Real Madrid vivendo essa turbulência, depois de mais uma temporada considerada então frustrante, depois da eliminação na Champions para o Bayern de Munique. E vamos ver se esses jogadores citados então vão realmente zarpar lá do Real Madrid, se vão ficar, essas questões todas. E principalmente, né, para os torcedores lá de Madrid, mas claro, para os simpatizantes, para os torcedores do Real Madrid aqui no Brasil, fica essa grande expectativa das medidas que o clube vai tomar depois dessa eliminação. E já aí, né, com a cabeça, pode-se dizer, porque lá a temporada na Europa então tá na reta final já, com a cabeça já na temporada 26-27, né? Vamos falar agora desse rolo todo, gente, essa situação envolvendo o John Textor, o Botafogo. O John Textor, segundo nota publicada pelo clube, né, pelo Botafogo no Instagram, essa madrugada, mais precisamente 1h24 da manhã dessa sexta-feira, o John Textor não é mais o cara que comanda a SAF do Botafogo. Assunto, como eu disse na abertura, muito denso, complicado de falar. E eu vou tentar trazer da melhor maneira possível aqui os diversos detalhes, né? Essa situação, um panorama geral, como comentarista e apresentador desse programa e também, né, como torcedor. Já deixando claro que vou procurar passar para você de uma forma que, ainda que eu não fosse botafoguense, né, que eu conseguisse transmitir essa notícia ali de maneira bem informativa, como procuro, né, como tenho como pilar aqui no programa, independente do clube que seja. Então vamos lá, gente. Em nota publicada, a SAF do Botafogo se manifestou nessa madrugada sobre o afastamento de John Textor, determinado na quinta-feira, ontem, pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. A decisão vai ser reavaliada na próxima quarta-feira, dia 29, com manifestação das partes envolvidas. Ao menos até lá, quem comandará a SAF do Botafogo, então, será o Durcésio Melo, que é ex-presidente do clube e representante do associativo no Conselho de Administração. Já abrindo um parênteses, Durcésio Melo, então, é ex-presidente do Botafogo, era o presidente em exercício quando houve essa possibilidade de transformação, né, de transição do Botafogo para a SAF, a compra do clube junto ao John Textor. É um cara que, então, além de ser o presidente em exercício naquele momento, foi um cara importante, era o presidente em exercício quando o Botafogo estava voltando também se eu não me engano, da Série B. Acho que foi ele estava nessa, porque o mandato dele foi 2021 a 2024. Então, o Durcésio, ele é esse presidente do início da era SAF. Era o presidente em exercício quando teve o primeiro treinador da era SAF, que foi o Luiz Castro. O Botafogo desperdiçou muitas oportunidades de pontuar naquela temporada, mas chegou à última rodada ainda podendo ir para a Libertadores. Foi um primeiro ano da era SAF ali. O Durcésio Melo era presidente e era um cara que tem um nome bem significativo nessa história recente do Botafogo, vamos botar aí nessa última década. Então, prosseguindo,
O Textor reconheceu a decisão do tribunal arbitral, mas afirmou confiar na revisão do seu afastamento. O empresário também acusou a Ares, principal credora da Eagle Bidco, de fraude e omissão de documentos enviados ao tribunal da Fundação Getúlio Vargas. Os atletas estão sendo informados de toda a situação com transparência e diálogo e no momento o clube está criando condições para que eles tenham... Isso já fala do Durcésio, vou repetir. Os atletas estão sendo informados de toda a situação com transparência e diálogo e no momento estamos criando as condições para terem foco apenas no jogo de amanhã contra o Internacional lá em Brasília. Vale enfatizar que sou 100% SAF, mas Botafogo acima de tudo. Então, do Césio deixando claro que ele é a favor desse formato clube-empresa, vamos dizer assim, mas que ele, acima disso, ele é Botafogo, ele é botafoguense e está mais, então, preocupado que o Botafogo consiga, ou livre da melhor maneira possível, diminuir os impactos desses problemas extracampo nos jogadores, porque o campeonato está rolando e a gente vai falar do Botafogo em campo também daqui a pouco, até porque o Botafogo tá com um trabalho novo, né? Começando um novo trabalho. O Franklin, o Botafogo demorou a pegar um pouquinho ali nesse início de trabalho, mas o Franklin não perdeu ainda comandando o Botafogo. O Botafogo estava ali empatando e tal, conseguiu uma vitória muito importante na Sul-Americana contra o Racing lá na Argentina. Aí já venceu agora pelo Brasileirão também, goleou a Chapecoense. Ganhou agora pela Copa do Brasil, vamos falar de Copa do Brasil mais à frente, ganhou da Chapecoense de novo, agora em casa, na terça-feira agora, no dia do feriado, pela Copa do Brasil, e vai jogar pelo Brasileirão amanhã. Então o Botafogo está numa crescente, uma melhora em campo, apesar de todos esses problemas fora de campo. Mas o que eu gostaria de comentar? Então o Durcésio está assumindo a SAF, como eu já havia dito. Paralelo a todos esses problemas, o Palmeiras está avançando na negociação pelo zagueiro Barbosa, já abrindo parênteses dentro da informação, vai ser uma perda muito grande para o Botafogo se o Barbosa sair. É um cara identificado, um cara que para muitos é ídolo, foi campeão brasileiro em 2024, foi campeão da Libertadores também, é um cara que veste a camisa, não fez só parte de elenco campeão, é um cara que realmente criou uma identificação com o Botafogo. E o Palmeiras demonstrou interesse aí nos últimos dias por ele, tá inclusive disposto a pagar uma quantia para que ele seja do Palmeiras, né? Vá para o Clube Paulista já agora no meio do ano. Então, paralelo a todo esse problema da saída do Textor e esse assumir, ainda que interinamente por parte do Durcésio, paralelo, né, a toda essa situação. Então tem o Palmeiras que está interessado no Barbosa, nesse possível acerto então com o zagueiro, mesmo pagando pela liberação antecipada, não inviabiliza a chegada de quem vinha sendo o principal alvo do Palmeiras, que é o zagueiro Nino, ex-fluminense que está no Zenit. Além do Barbosa, agora voltando, né, para o Botafogo, essa semana também demonstrou interesse na contratação, né, na repatriação até, do Vitor Sá, que foi um cara que fez parte daquele time de 2022 ali do Luiz Castro, primeiro ano do SAF do Botafogo. Mesmo se efetuar essa contratação, as notícias ruins não acabam. Olha só. Mesmo se o Botafogo contratar o Vitor Sá, não vai poder inscrevê-lo no elenco nesse momento. Sabe por quê? Porque o clube está punido com 2 transfer bans, um de 6 meses imposto pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD da CBF, e outro pela FIFA, por conta de dívida do Botafogo com o Ludogorets, da Bulgária, por causa do jogador Juan Cruz, atacante, que ainda é do Botafogo, ainda pertence ao Botafogo, que impede o clube de registrar atletas por 3 janelas. Isso é um vexame sem tamanho, isso é uma vergonha enorme. O Botafogo, se contratar alguém, nesse momento, ainda sendo Vitor Sá ou não pode registrar jogador para usá-lo. Você contrata o jogador e não pode usar o jogador por 3 janelas, nesse momento. Há pouco tempo o Botafogo teve um transfer ban por conta da dívida do Botafogo com o Atlanta, por causa da contratação do Thiago Almada, e agora o Botafogo está com mais 2 transfer bans, ou seja, se contratar alguém, não pode usar. Passamos por isso no início desse ano. Chegaram jogadores ali
né, peças novas para começar a temporada não podiam ser usadas. E o Botafogo está nesse momento paralelo ao Barbosa poder ir para o Palmeiras e perder um zagueiro que é identificado. Paralelo aos problemas com a SAF por culpa do John Textor, ainda tem esse transfer ban que impede o Botafogo de usar futuras contratações. Antes de encerrarmos esse assunto, quero dar uma opinião, né, uma informação / opinião sobre John Textor. Acho que é um cara que o botafoguense deve toda a gratidão. Isso é sem sombra de dúvida. Foi um cara que tirou o Botafogo da falência. Um norte-americano que realmente devolveu a dignidade para o Botafogo, né? Restituiu o brilho da camisa da estrela solitária. Devemos toda a gratidão mesmo. O que ele fez foi muito importante e fica para a história. Mas dito isso, isso não dá a liberdade, a impunidade do John Textor continuar. Agora ele já saiu, né? Mas isso não deveria ter dado, vamos dizer assim, então. Em nenhum momento liberdade para o Textor ter feito as coisas que ele fez, não agir com transparência, colocar o clube nessa situação de transfer ban, que é uma vergonha. Então, devemos todo agradecimento, gratidão ao Textor, mas isso não dava o direito do Textor ter feito tanta coisa errada contra, né? Fez tanta coisa errada que prejudicou a instituição, né? Então, é um resumo da história. É um tipo, muito obrigado, Textor, mas vai com Deus. E vamos ver aí quem vai, qual investidor vai chegar, quem será esse investidor que vai ocupar essa vaga que agora interinamente está sendo ocupada pelo Durcésio Melo. Então fica aqui então o registro da informação, opinião sobre todo esse rolo que é relevante no futebol brasileiro no momento que o Botafogo está vivendo. Ainda bem, agora já como torcedor comentando, ainda bem que por hora isso não está esbarrando no time em campo, pelo menos no passado bem recente. Seguindo com o programa, vamos falar dessa possibilidade do Estevão ficar de fora da Copa do Mundo. Torcedor brasileiro e telespectador do Correio Esportivo, o que você acha disso? O que você pensa, o que você sente quando imagina Estevão fora dos convocados para a Copa? Novos exames feitos pelo jogador em Londres indicaram uma lesão grave na coxa direita do atacante do Chelsea e o brasileiro pretende se tratar no Brasil para tentar conseguir se recuperar a tempo de ser convocado para a disputa da Copa. Os exames mostraram uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa direita. O Chelsea inicialmente sugeriu que Estevão operasse imediatamente. Se fizesse isso, não teria tempo de se recuperar a tempo do Mundial. O Brasil estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho. Abre parênteses, está muito perto, gente. Fecha parênteses. O brasileiro, na quarta-feira agora, anteontem, negociava com os dirigentes do Chelsea para ser liberado para viajar ao Brasil e realizar um tratamento conservador no país, com a CBF em contato constante com o clube inglês. É difícil, mas seria a única esperança em se recuperar a tempo. Minha opinião, Estevão faria ou fará falta se não for jogar a Copa do Mundo. Acho que é um jogador que pode ajudar, sim, principalmente com esse clima, com essas peças que nós temos, com essa falta de confiança por parte do torcedor brasileiro. Eu acho que vai ser um desfalque muito grande se o Estevão não conseguir se recuperar e não jogar essa Copa do Mundo. A gente não está podendo se dar o luxo de colocar toda a responsabilidade de um bom desempenho ou, quem sabe, de um título em 1 ou 2 ou até 3 jogadores. Toda ajuda é bem-vinda e o Estevão seria, com certeza, uma dessas ajudas bem-vinda. Então fica o nosso voto, nossa torcida de recuperação o mais rápido possível para o Estevão, para que ele possa estar sendo convocado para ir defender esse verde e amarelo maravilhoso, sensacional, que é o nosso país, né? Que é a tradução do nosso país no futebol, né? Que possa lá vestir a amarelinha com muita determinação, com vontade. Vamos falar agora dessa perda não, né? Vamos falar dessa data. Assim como gravei recentemente
Inclusive vou falar disso no futuro, no final do programa, como gravei recentemente com Antônio Coradelli falando dos 32 anos sem Ayrton Senna. Na sexta-feira passada, dia 17 de abril de 2026, completaram-se 32 anos do trágico falecimento do craque Denner. O talentoso atacante, cara, eu não vi o Denner jogar. Denner tinha aí, ó, eu tinha 4 meses de vida quando o Denner faleceu, infelizmente, mas todo amante do futebol já viu vídeos do Denner, cara. Ele era... Olha, comparar é difícil. Mas ele era muito... É como se fosse um Ronaldinho gaúcho de habilidade, de agilidade, de capacidade de finalização, de fazer gol. Enfim, o Denner era muito craque. E ele, que foi ídolo da Portuguesa, destaque no Vasco, fez seu último jogo em 17 de abril de 94, no empate em 1-1 contra o Fluminense, antes de falecer num acidente de carro 2 dias depois. Então, né, na madrugada de 19 de abril de 94, Denner com apenas 23 anos, futuro promissor, brilhante pela frente. Denner morreu após seu carro colidir contra uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Considerado um dos talentos mais brilhantes da sua geração, com passagens marcantes por Portuguesa, Grêmio e Vasco. Então, dia 17 de abril, sexta passada, 32 anos atrás, o Denner fazia seu último jogo e vindo a falecer então no dia 19 de abril de 94. Fica a nossa saudade aí do craque Denner. Ainda seguindo com esse clima mais triste nessa parte do programa, vamos mencionar aqui o trágico fato, né? O falecimento, infelizmente, ontem, lá na abertura do Jarcães em Marquinho, ela que veio a falecer no início da madrugada dessa sexta-feira. Inclusive, estivemos lá ontem cobrindo essa abertura do evento, a modalidade campeira em Marquinho, e tivemos o falecimento da pequena... Lá, depois da abertura do evento em Marquinho, o que fez até com que se cancelasse esses primeiros dias ali de modalidade campeira, então as provas que iriam ser realizadas naquele município. E fica nossos pêsames, nossas condolências a todos os envolvidos, né, a abertura da modalidade campeira lá em Marquinho, mas, claro, principalmente aos familiares, aos amigos que estão vivendo um dia de muita dor, e que a alma da pequena Júlia possa estar com o nosso Senhor já nesse momento de muita tristeza. Um fato muito inesperado que acaba levando com que se cancele o evento, né, de uma maneira bem coerente. Fica então o nosso pêsame, né, nossa solidariedade aos amigos e familiares por esse fato muito trágico e muito triste que aconteceu ontem em Marquinho. Então, logo após, ali no final da noite, início da madrugada de hoje, na abertura da modalidade campeira no Jarcães em Marquinho. Seguindo com o programa, vamos falar agora de Fórmula 1. É por isso que o carrinho esse aqui, no caso, não é da Ferrari. Por isso que o carrinho está aqui decorando o programa dessa sexta-feira, que é o seguinte: após 2 anos de debate, a Fórmula 1 e o governo turco chegaram a um acordo e decidiram pelo retorno do Grande Prêmio da Turquia, no calendário do ano que vem, então, 2027. A prova sediada no circuito Istanbul Park está ausente da categoria desde 2021. A expectativa é que seu contrato dure pelo menos 5 anos. O GP da Turquia estreou na Fórmula 1 em 2005 e deixou o calendário em 2011. O brasileiro Felipe Massa conquistou a primeira vitória da carreira em Istambul em 2006 e faturou outros 2 triunfos em 2007 e 2008. Ele é o maior vencedor da etapa, com uma vitória a mais do que nada mais, nada menos que Lewis Hamilton. Então, a Turquia voltando a fazer parte dos grandes prêmios aí na temporada da Fórmula 1 a partir do ano que vem. Esse grande prêmio que ficou 5 anos de fora, e a expectativa então é que o contrato dure pelo menos 5 anos. Então, que tenhamos aí a Turquia dentro do circuito de 2027, não, 27, 28, 29, 30 e 31.
Legal, né? Então, e a Turquia que parece levar boas vibrações para brasileiros, né? Felipe Massa teve a sua primeira vitória lá, é o maior vencedor desse grande prêmio, 3 vitórias e uma mais então que o Lewis Hamilton, que não é pouca coisa, né? Muito legal então, para os fãs da Fórmula 1 e terá Grande Prêmio da Turquia a partir do ano que vem de volta. Vamos falar agora de Champions League, vamos falar de Champions que teve agora alguns dias atrás, né? Semana passada, não, 2 semanas atrás, tivemos os jogos de ida tivemos os jogos de volta das quartas, há 2 semanas atrás, os jogos de volta das quartas de final da Champions League. O PSG venceu o Liverpool fora 2-0. O Bayern de Munique bateu em casa o Real Madrid, como falei no início do programa, 4-3, o jogo de 7 gols, jogaço. O Atlético de Madrid perdeu em casa para o Barça 2-1, mas havia vencido no jogo de ida. E Arsenal e Sporting ficaram no 0-0. Então, temos a definição então da semifinal já da Champions League. Teremos PSG contra o Bayern de Munique já na terça-feira, agora que vem, dia 28, 4 da tarde, horário de Brasília. E teremos na quarta-feira, dia 29, Atlético de Madrid e Arsenal. Quem serão os finalistas da Champions League para você? Tô pensando aqui se eu me arrisco, se eu já faço um palpite antes do jogo de ida da semi, se eu espero o jogo de ida e falo no da volta. Eu acho que eu vou esperar. Quem sabe? Eu lembro que nos jogos das quartas de final, não é porque agora já passou que eu tô falando não, mas eu pensei mesmo, falei assim, cara, o Bayern vai tirar o Real. E pensei, o PSG vai tirar o Liverpool. E acertei. Mas vamos esperar então, depois dos jogos de ida das semis, eu dou aqui o meu palpite para os jogos de volta e quem serão os finalistas da Champions League desse ano. Seguindo com o programa, hoje, como eu disse, lotado, muita coisa para falar. Vamos falar agora de Libertadores, por conta dessa sequência, né, de convidados que tivemos. Acabou acumulando um pouco aí, então, os jogos da Libertadores que nós tivemos. Mas vamos estar passando aqui agora. Cadê, meu Deus? Aqui. Vamos estar comentando então, dar um apanhado geral no que aconteceu na Libertadores, na estreia dos grupos, né? Fase de grupos, primeira rodada e segunda rodada para os times brasileiros. Olha só então, Flamengo, nesse meio tempo em que não acompanhamos ali bem assim que os jogos aconteceram, né? O Flamengo venceu na estreia o Cusco e goleou o Independiente Medellín, agora na segunda rodada lá no Maracanã. Joga na próxima quarta-feira contra o Estudiantes, fora de casa, às 21h30. Flamengo, então, com 6 pontos, está bem demais no grupo. E é um grupo difícil, hein? O grupo do Flamengo não era moleza, eu já havia falado disso aqui. E o Flamengo está muito bem nesse começo de fase de grupo da Libertadores. O Fluminense já deu ali um mole, já deu uma rateada. Na estreia nem tanto, empatou em 0-0 fora de casa contra o La Guaira. Mas perdeu em casa para o Independiente Rivadavia na segunda rodada. Joga contra o Bolívar, quinta-feira, fora de casa às 19h. O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0 na estreia fora, mas perdeu em casa para a Universidade Católica na segunda rodada. O Cruzeiro joga contra simplesmente Boca Juniors na terça-feira lá no Mineirão às 21h30. O Corinthians, quem diria? O Corinthians agora de Fernando Diniz, que tá, rapaz, principalmente na Libertadores, tá bem demais, né? Aí, contrariando as previsões de comentaristas, de jornalistas, o Corinthians tá muito bem. Venceu o Platense na estreia fora de casa 2-0 e venceu o Santa Fé na segunda rodada já no Itaquerão. Corinthians joga contra o Peñarol na quinta-feira, lá em Itaquera, 21h. O Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla na estreia por 1-1 fora de casa. Venceu o Sporting Cristal do Peru em casa, 2-1 na segunda rodada. O Verdão joga contra o Cerro Porteño na quarta-feira, lá no Paraguai, fora de casa então, às 21h30. E o Mirassol,
que venceu o Lanús na estreia em casa, 1-0, vitória magra, mas importante. Já perdeu para a LDU fora de casa, né? Altitude de Quito, perdeu por 2-0 na segunda rodada. O Mirassol vai defender a sua camisa, suas cores contra o Always Ready, quarta-feira, 19 horas. Vamos, Mirassol. Eu tô na torcida. Mirassol que não tá bem no Brasileirão esse ano, foi sensação ano passado. Eu quero muito ver o Mirassol no mata-mata da Libertadores. Vamos, Mirassol, pra cima do Always Ready na quarta-feira, 19 horas. Agora, Sul-Americana. Também tivemos, então, rodadas aí, jogos de estreia e segunda rodada na Sul-Americana nesse meio tempo. Quem tá bem demais na Sul-Americana é o São Paulo. São Paulo que tá aí também início de trabalho com o Roger Machado. Tem venceu na Copa do Brasil, que vamos falar daqui a pouco também, jogo de ida aí da quinta fase, mas o Roger Machado ainda não conseguiu a confiança do torcedor São Paulino 100%. Inclusive foi vaiado mesmo vencendo o Juventude na Copa do Brasil. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas o São Paulo tá 100% na Sul-Americana, venceu por 1-0 o Boston River, venceu por 2-0 o O'Higgins com 6 pontos, nenhum gol sofrido, tá voando, pelo menos na Sula. Tá dando um molinho aí no Brasileiro, mas na Sula tá muito bem. São Paulo joga terça-feira, 21h30, contra o Milionários fora de casa, lá na Colômbia. O Botafogo, depois de empatar na estreia contra o Caracas, 1-1, conseguiu uma vitória muito importante sobre o Racing na Argentina, 3-2, jogo ali vencido também no finalzinho, cara, do segundo tempo. Na segunda rodada, então. O Botafogo está liderando o grupo com 4 pontos e joga terça-feira contra o Independiente Petroleiro no Rio de Janeiro, 19 horas. O Grêmio estreou com derrota lá no Uruguai para o City Torque Montevideo, mas se recuperou em casa ao vencer o Deportivo Riestra por 1-0. É o vice-líder do grupo, joga quarta-feira contra o Palestino fora de casa às 21h30. O Galo, Atlético Mineiro, teve início oscilante também, ó. Venceu o Juventude do Uruguai por 2-1 em Minas Gerais. Isso já na segunda rodada e se recuperou do tropeço inicial. Então o Galo tropeçou na estreia, mas venceu em Minas Gerais na segunda rodada. Joga contra o Cienciano fora de casa quarta-feira, 21h30. O Bragantino perdeu na estreia, mas venceu o Blooming em um jogo movimentado, 3-2 na segunda rodada e conquistou seus 3 primeiros pontos. Joga quarta-feira contra o River Plate em casa, na quinta-feira. Joga contra o River Plate 21h30. O Santos sim, tá numa situação... A coisa não anda lá na Vila Belmiro, gente. Que coisa, cara. O Santos... O que tá acontecendo, hein? O que está acontecendo com o glorioso alvinegro praiano? Meus telespectadores, né? Pra quem é palmeirense, corintiano, deve estar rindo do Santista. Mas o Santista tá preocupado. E foi assim que começou a campanha do Santos na Sul-Americana, ó. Começou perdendo pro Deportivo Cuenca, fora de casa, 1-0. Ficou só no empate agora na segunda rodada contra o Modesto Recoleta, 1-1, foi até gol do Neymar. No dia do aniversário do clube, 114 anos, mas o Santos tá essa tristeza, infelizmente. Apenas um pontinho no seu grupo na Sul-Americana, tá na lanterna do grupo. O Santos tenta melhorar sua situação e aí começar a alimentar uma esperança de passar de fase, né, de ir pro mata-mata da Sula na terça-feira contra São Lourenço, cara. A coisa não basta tá fácil, ainda vai pegar o tradicional São Lourenço, time que sabe jogar Libertadores, acostumado com essas competições, vai jogar contra o São Lourenço lá na Argentina para piorar, 19 horas, mas desejo boa sorte pro Santos. E o Vasco que empatou na estreia em 0-0 contra o Barracas Central fora de casa e perdeu em casa para o Audax Italiano 2-1. O Vasco também está na lanterna do seu grupo, Grupo G. O Vasco joga contra o Olímpia, quinta-feira em São Januário, 19 horas. Vamos ver como os times brasileiros irão sair na Sul-Americana agora, terceira rodada, e na Libertadores. Agora vamos falar de Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve a sua quinta fase, começando também agora
perto do feriado aqui, alguns jogos dia 23, outros acho que foram dia 22, essa semana aí. Tivemos então o início da 5ª fase da Copa do Brasil. Vamos aí acompanhar então comigo. O Atlético Mineiro conseguiu uma vitória contra o Ceará, 2-1 em casa. O Goiás recebeu o Cruzeiro, ficou no 2-2 em casa. O Furacão recebeu lá em Curitiba o Atlético Goianiense, o seu xará, 0-0. Próxima página aqui, Flamengo venceu Vitória por 2-1 na quarta-feira lá no Maracanã. O Grêmio, aí buscando também, né, se reabilitar de vez. Sempre que eu falo do Grêmio, eu lembro da Amanda, aquele papo de torcedor que a Amanda teve aqui, né? Quando eu perguntei para ela o palpite pro próximo jogo, naquela ocasião que seria contra o Montevidéu City Torque, ela comentou bem isso, como torcedora do Grêmio que falou assim, cara, o Grêmio, né, estão aí na expectativa, essa é a palavra, né? E o Grêmio tá nessa coisa, quando você pensa que pode engrenar, já dá uma queda de novo. Mas o Grêmio venceu na estreia da 5ª fase aí na Copa do Brasil, 2-0 contra o Confiança de Sergipe. O Paysandu recebeu o Vasco lá em Belém do Pará e perdeu para o Cruz Maltino, 2-0 para o Vasco, vitória importante ao Vasco aí, retomando também o trilho. Fortaleza e CRB, 2-1 para o Fortaleza, quarta-feira agora que passou. O Bahia foi surpreendido pelo Remo, o Remo que tá mal no Brasileirão também, é ali lanterna ou vice-lanterna, não me lembro agora exatamente, mas o Bahia perdeu em casa, 3-1 pro Remo, nesse jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Cara, o futebol brasileiro é muito acirrado, não tem bobo, cara. O Botafogo, que tinha vencido a Chape pelo Brasileirão no sábado lá em Chapecó, agora voltou pro Rio, recebeu a Chapecoense no Rio de Janeiro, agora pela Copa do Brasil, e venceu por 1-0, gol de cabeça do Alex Telles. E para fechar, Bragantino e Mirassol, 1-1 na quarta-feira. Jogos de volta, então, só lá no meio de maio vai demorar. E os destaques, então, seria a vitória do Remo, vitória, né, com um placar ali bem relevante, né? Vitória elástica do Remo fora de casa. O Fortaleza que venceu o CRB, o Vasco venceu fora de casa. Eu acho que esses seriam os destaques desse início de 5ª fase da Copa do Brasil. Como eu disse, reforçando, os jogos de volta só daqui quase um mês. Os times vão estar aí, talvez, em outro momento na temporada. Vamos ver o que vai acontecer, quem vai passar para a 6ª fase da Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Barra de Santa Catarina fora de casa por 1-0. O Operário de Ponta Grossa, aqui do nosso Paraná, recebeu o Fluminense lá no Germano Krug, em Ponta Grossa, ficou no 0-0. Esse jogo foi Foi ontem, quinta-feira. O Palmeiras venceu o Jacuipense por 3-0. Aí, ó, vitória também que já dá uma vantagem muito boa pro Verdão. O Atlético, que até então, cara, pra quem tá acompanhando a Copa do Brasil aí, sabe que o Atlético tava sendo a sensação ali dentre os de menores investimento. O Atlético tirou ali 3 times maiores e tal, mas agora o Atlético perdeu para o Colorado, para o Internacional. Jogo quarta-feira, 2-1 lá no Orlando Scarpelli. O time que, apesar de ser de Minas, mandou seu jogo lá em Florianópolis. Perdeu para o Internacional 2-1. E Santos e Coritiba que ficaram no 0-0, xoxo, melancólico. E o São Paulo venceu por 1-0 Juventude. Jogo que foi terça-feira lá no Morumbi, São Paulo, 1-0. Agora sim, né? Atualizando os destaques, tem essa bela vitória do Palmeiras sobre Jacuipense. O Inter também venceu o Atlético. Seriam esses os destaques, então. Agora sim, todos os jogos dos jogos de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Agora sim, Brasileirão, né? Devidos comentários feitos sobre a Copa do Brasil, deixando ninguém para trás, ninguém de fora. Agora sim, para fechar esse correio esportivo dessa sexta Brasileirão, que também tivemos aí nesse meio tempo. Tivemos a 11ª rodada e a 12ª rodada. E na 12ª, tivemos na 12ª rodada do Brasileirão
O Vasco venceu o São Paulo por 2-1. O Vasco, olha aí, vencendo na Copa do Brasil, vencendo no Brasileiro. O Botafogo venceu sábado passado a Chape fora de casa, 4-1, goleada. O Vitória ficou no 0-0 com o Corinthians. O Cruzeiro recebeu o Grêmio no sábado, venceu por 2-0. O Inter rateou, deu mole, escorregou na casca da banana domingo de manhã contra o Mirassol lá no Beira-Rio, cara. O Mirassol, primeira vitória do Mirassol como visitante no Brasileirão. Impossível falar de Inter dessa derrota sem lembrar do meu amigo Paco. Ele falou, eu fico de cara com o Inter, meu. É assim que ele fala. O Santos perdeu no jogo ali bem acirrado com o Fluminense. Na Vila Belmiro, o Fluminense venceu por 3-2. O Coxa venceu o Galo por 2-0 no domingo. O Palmeiras venceu o Furacão, Atlético Paranaense por 1-0 no domingo também. E fechando essa 12ª rodada, o Bragantino sacudiu o Remo, que eu falei que foi até uma surpresa o Remo ter goleado dessa forma o Bahia pela Copa do Brasil. O Remo perdeu de 4-2 para o Bragantino domingo à noite. E tivemos também o Flamengo vencendo o Bahia 2-0, fechando a 12ª rodada. 13ª rodada começando amanhã. Botafogo e Internacional, 6h30 lá em Brasília. O jogo não vai ser no Rio, vai ser em Brasília por conta de show. Não sei se é o The Weeknd que vai cantar, acho que lá no estádio do Botafogo. Por isso, né, vendeu, digamos assim, cedeu ali, né, vendeu o uso do estádio por show e foi jogar lá em Brasília, que é um território que tem muito botafoguense no nosso Brasil. O Bahia vai jogar contra o Santos amanhã também, 18h30. O Remo recebe também amanhã, 18h30, o Cruzeiro. O São Paulo joga amanhã de noite, 21 horas, contra o Mirassol, no Brinco de Ouro. Não vai ser no Morumbi. Morumbis agora, né? O Corinthians recebe o Vasco domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena. Grêmio e Coritiba, domingo, 4 da tarde. Red Bull Bragantino e Palmeiras, domingo, 6h30. Atlético Paranaense e Vitória, domingo, 6h30. E fechando a 13ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Chapecoense, domingo, 20h30. Fechando a rodada do Brasileirão, Galo e Flamengo, domingo, também, 20h30. Então esses são os jogos da 13ª rodada do Brasileirão. Agora conseguimos sim ficar em dia com todos esses campeonatos nacionais e vamos ver o que acontece esse final de semana pelo Brasileirão. E é claro que vamos estar trazendo aqui no Correio Esportivo. Esse foi o Correio Esportivo lotado de informação, como eu bem disse que ia ser. Fórmula 1, Champions League, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, possibilidade do Estevão não se recuperar para jogar a Copa. Barca zarpando no Real? Parece que sim. Todo esse imbróglio, essa situação sobre John Textor, a saída do John Textor da SAF do Botafogo. O que mais? 32 anos sem Denner e muito futebol para você. Na semana que vem, você confere mais um Papo de Torcedor. Tivemos aqui corintiana, gremista, flamenguista e segunda-feira eu recebo aqui o Lucas, torcedor do Internacional. Alô, torcida colorada. Segunda-feira eu gravo com o Lucas e já vai ao ar, claro, no Correio Esportivo 41 da segunda-feira que vem. Na sexta-feira, feriado, 1º de maio, uma gravação muito legal, muito bacana, que já aconteceu, já tá tudo pronto, certinho. Especial Ayrton Senna do Brasil, 1º de maio, com Antônio Coradelli, um fã daqueles do grande piloto, que no dia 1º de maio, assim como o Denner nos deixava aí há 32 anos, o Ayrton Senna também, dia 1º de maio, nos deixava há 32 anos atrás. Mas tivemos aqui uma gravação muito legal, cara. O Antônio Coradelli sabe tudo de Ayrton Senna, de Fórmula 1 daquele tempo, um cara que veio a brilhantar aqui o nosso programa. Não perca, recomendo muito, vocês não perdem por esperar. 1º de maio, especial Ayrton Senna do Brasil. Eu te vejo então na segunda-feira com Papo de Torcedor, com o Lucas, torcedor do Inter. Bom final de semana para você. Fica com Deus, um grande abraço e até segunda-feira. Valeu, galera!